Seja muito bem-vindo ao Templo do Saber, esse ambiente top, que sempre leva o seu nível de conhecimento. Hoje com o Dani, né, Dani? Isso aí, e uma presença aqui. Especial também, né, Dani? Então, vamos escutar um chorinho aí de fundo, é a Sarinha. A Sarinha, filhinha do Dani, também tá aqui com a gente hoje. Inserindo já nesse meio, né, Dani? Dando a sua contribuição. Sua contribuição, sua indignação, né, com o país e com a situação atual. Mas enfim, gente, não esquece de se inscrever, né, de comentar. Tá crescendo, viu? Você chegou a ver lá? Top, batemos 416 hoje. Aí sim. Tamo crescendo. Valeu, hein, galera que tá nos seguindo aí. Fica o nosso obrigado, hein. Sem palavras, é um privilégio, né, estar aqui todas as segundas, né, gravando todas as quintas. É isso. Cara, tem gente, tem vezes que eu passo a madrugada editando. Nossa. É muita coisa. Mas enfim, gente, muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm retribuído, né, cada comentário. Mas é isso, não deixa de se inscrever, de comentar, de compartilhar também, né, Dani? Vai que você conhece alguém aí que gosta dos mesmos assuntos. Pô, manda na faculdade, né, cara? Galera de faculdade, na minha época, o pessoal sempre perguntava: você tem algum podcast pra indicar algum canal? Tem o meu canal. Mas enfim, gente, indica aí que, é sucesso, nós estamos sempre juntos, né? E quem sabe o que vem pro futuro aí, né, Dani? Então. Se mais gente se inscrever, coisas boas vêm pro futuro, Com né, certeza. Dani? Mas é isso. E não pode se esquecer também, Dani, do curso de finanças. Isso aí. 5S. Cursinho top, bacana, baratinho, pra você deixar de dever na praça. Link na descrição, com uma aula grátis, só pra você sentir o gostinho, ver se você gosta. Aula boa, hein? Aula boa. Tem um conteúdo bem legal pra vocês lá e já fica aí o convite. Exatamente. Né, pra assistir a aula, ver se faz sentido pra você. Exatamente. Não precisa, como é que fala? Chamar o compromisso pra nada. Só assistir a aula, se quiser só assistir também, não tem problema. Use e abuse da nossa aula. Mas é isso, vamos pro nosso conteúdo do dia. Então beleza então, né, Dani? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que eu gosto de ficar segurando na mão, né? Parece que flui mais, né, Dani? Mas enfim, hoje o nosso intuito do nosso resumão é basicamente uma conversa, né, Dani? Uma conversa para entender o que aconteceu durante a semana, né, Dani? Semana passada a gente falou sobre a Selic, né? Isso. A gente falou também, acho que foi semana retrasada, sobre o IOF. Foi. Semana retrasada. Na semana passada a gente também falou sobre o fair play financeiro e tal, né? O fair play financeiro também um negócio sobre finanças no futebol. E uma coisa que chamou muita atenção foi essa derrubada, né, Dani, que teve do IOF, né, cara? A gente vai conversar um pouquinho também. Mas antes, Dani, eu queria falar um assunto que eu acho que foi hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, que o STF, ele tornou responsável as redes sociais por conteúdos criminosos. Enfim. Falso, fake news. Por exemplo, conteúdo criminoso. Ofensivos. Por exemplo, se alguém pegar e fizer algum conteúdo, discurso de ódio, discurso de fake news, essas coisas, a rede social ela vai ser responsável por essa parada. E aí o que acontece, Dani? Isso aí, eu nem ia falar muito, mas é um negócio que também afeta, né, a todos, no caso. E por que afeta a todos? Porque quem dita o que é e o que não é um conteúdo, né, assim, que ofende, sabe? Porque, por exemplo, imagina que, sei lá, o Dani tá lá, posta uma foto e eu falo: nossa, mano, que bobeira. Nossa, você é tonto, sabe? Aí você acha que é um discurso de ódio, ou sei lá, e aí você pega e, sabe? O que você faz? Quem vai ser responsabilizado? Eu ou a rede social? Entende? E qual vai ser o parâmetro, né, pra julgar isso, Exatamente. né? É que nem tem o caso do Léo Lins, né? Sim. Tipo, até certeza. Que ponto é ofensivo, até que ponto uma brincadeira. Sim, né? óbvio. Só que tá, o que eu não acho certo é você culpar a rede social. É que nem, por exemplo, imagina que um Uber pega uma pessoa e a pessoa tá portando droga. Aí o policial para a Blitz, né? A Blitz para o Uber. E aí o Uber pega e é preso.
porque a pessoa tava usando droga, mas a pessoa não é presa. Mesma coisa, tá ligado? Ou seja, Exatamente. eles estão responsabilizando o meio, a plataforma, por um discurso que a pessoa tá fazendo. Sim. Entende? E aí que tá o negócio. Por quê? A censura, ela começa assim. Porque pensa, o que é esse discurso de ódio? Esse bobo é considerado um discurso de ódio? É considerado um discurso que vai afetar a pessoa negativamente? Então ele começa a proibir tudo, sabe? E aí vira um inferno pra você mexer nessas paradas. Sim. Até foi um tanto isso que o Elon Musk brigou um tempo atrás, né, com o X, com o X. Né? Twitter. Com o Xandão lá, né? Porque... Mas a questão né? Realmente eu acho que tem que ser de alguma forma regularizado, sei lá, né? Essa produção de internet pra não virar também uma bagunça. Só que por outro lado, né? Você vê no Brasil... Não mexe na opinião da galera? Então, eu acho que mexe, mas eu acho que, tipo assim... Como eu posso dizer? Eu acho que tem que ter um certo limite, mas eu acho que não tanto, né? E a questão do Brasil é que isso é manipulado, né? Se faz alguma coisa... Sabe por quê, Dani? Porque antigamente a gente podia falar assim, pô, mas o presidente tá fazendo o quê com o nosso dinheiro? Isso é vagabundagem. É isso que eu tô falando, a questão de manipulação. Tipo hoje assim, em não dia é uma você não questão pode pra mais você, né, evitar que, sei lá, que nem aconteceu um caso. Aquela menina que se matou por causa do negócio do Whindersson lá, lembra? Que um monte de site de fofoca ficou postando umas coisas dela. Não lembro. Então aqui, ó, peguei a notícia aqui. Foi aqui, a família da jovem Jéssica Canedo, que morreu após ser vítima de uma fake news sobre um possível relacionamento amoroso com o influenciador Whindersson Nunes. Quer enquadrar o perfil Choquei em diversos crimes. Então, tipo assim, eles criaram uma fake news falando que a menina tinha um relacionamento com o Whindersson, tipo entendi. assim, aí saiu espalhando. A menina foi lá e se matou. Então, Entendi. tipo assim, eu acho que é nesse ponto, tipo, sim, tem que se tomar algum cuidado no sentido, tipo, de cuidar da saúde emocional das pessoas. Só que o que eu falo é que, tipo assim, o Brasil, essa medida, ele não tá preocupado com a Jéssica Canedo. Não. Ele tá preocupado em se algumas pessoas vão postar mal do Lula, vão postar mal do Xandão. Então, tipo assim, é isso que eles não estão preocupados com a pessoa que tá usando a ferramenta. Se ela vai ser atingida, se vai ter alguma forma ali de manipulação, alguma forma de julgamento, enfim. O que eles estão preocupados é se vão ser difamados. Sim. Essa é a questão. Até porque se eles notificam a rede social em si, ela tem o poder de privar quem ela quiser. Sim. De escrever ou que não escrever, né? E aí a gente limita também informações, certo? Sim. E isso que eu acho um perigo, porque pensa comigo, antigamente, sei lá, na época da Inquisição aí, igreja, você vê o padre fazendo a missa de costa para as pessoas em latim, né? Um idioma que não era o usual da galera. Por quê? Porque a pessoa era obrigada a acreditar no que ele estava falando. Então assim, se você comprar essa caneta, você vai pro céu. Aí você abre assim o estoque da igreja, 50 mil canetas. Então assim, as pessoas acreditavam por falta de informação. Antigamente, quando não tinha o advento da internet, a gente tinha que confiar em uma fonte de informação só, que era a TV. Uhum. Né? Hoje não. Hoje cada um tem a sua opinião. E é nessa parada que eu falo, sabe? Na questão de privar informações para a gente não ter um leque de caminhos que a gente pode ver qual que vai fazer mais sentido pra gente, sabe? É que negócio, cara, fofoca é uma parada, poxa, horrível, sabe? Pro ser humano. E o que eles fizeram, a Choquei faz, eles meio que instigam algo que não existe. Tipo uma lacração, sabe? Também, né? De também. pegar uma pessoa e... Mas eu falo mais daquele negócio, tipo assim, cara, eles falam da vida das pessoas, que é uma bobeira, só que, ao mesmo tempo, eles não querem o compromisso de trazer uma informação correta ou trazer aquelas letrinhas miúdas, sabe? Que, isso aqui não se sabe se é verdade. Ou assim, eles não querem saber, eles só jogam informação independente se vai acabar com a vida da pessoa ou não, sabe? Então, assim, eu acho muito sério isso,
é muito bom para um certo ponto, igual aconteceu com essas sites de fofoca e tudo, só que é muito ruim, por outro lado, que você reduz o leque de informação para você poder tomar melhor a sua decisão, né, Dani? Sim. Enfim, né? Vamos ver, né? Qual é que é. Mas enfim, outra notícia boa, né, Dani? Que aconteceu essa semana aí, que a gente vai conversar um pouquinho, foi a derrubada do IOF, cara. Isso é bom demais. Voltou a ser o Congresso, né? Voltou a alíquota que era antes. Isso é bom. Não cara. estão deixando os caras... Então. Mas aí que tá. Os caras tão loucos, né? Estão caçando de tudo quanto é tão lado. Muito louco. Porque assim, essa semana derrubaram o IOF. Enfim, essa tentativa de aumento de impostos do Haddad e do Lula também. Nossa, essa semana foi cheio, né, cara? Dessas paradas. E aí o que acontece? Logo o Haddad já veio com uma solução, você viu? Não. Vamos taxar os dividendos. Não. Né? Tentou taxar o IOF, não deu certo. O que eu vou fazer? Putz, eu acho que eu vou ter que cortar gasto. Não, vamos taxar os dividendos. Eu vi que das LCI, você fala ou não? Não. Da LCI foi dividendo de ação mesmo. Rolou. É que assim, cara, o dividendo, ele já é tributado, né, na empresa. Por exemplo, ela deu lucro, ela já paga os impostos. Aí ela pega esse lucro líquido e redistribui para os acionistas. Cara, o acionista, quando ele compra a ação, ele já está pagando, ele já está comprando um risco. Sim. Tipo assim, se a empresa quebrar, ele não leva nada, tá ligado? Então assim, ele comprando aquela empresa, ele tá assumindo o risco de que se ela quebrar, ele tá junto. Tá ligado? E aí os caras querem taxar os caras querem taxar por... Tipo assim, imagina que por ele ter comprado a ação, ele também comprou o imposto que aquela empresa já pagou. Sim. Então, tipo, a empresa dele já pagou os impostos, agora ele tá me retornando o lucro. Eles querem quer cobrar esse imposto sobre imposto. Tá ligado? Mas enfim, aí... Essa parada do IOF eles pegaram e deixaram quieto, não, né? Porque eles estão tentando. Só que também, nossa, essa semana foi a semana inteira paulada atrás de paulada, né? Do Lula falando de empresário. Cara, dá muita raiva isso. Porque a maneira como ele fala, né? Ele tenta virar o jogo, né? Sim. Ele fala, vocês querem falar do governo? Não. Olha o que eu tô fazendo pelo meu país. Olha o que a gente tá fazendo, tanto de imposto que a gente paga, cara. Então a questão é essa. Tipo, eles que estão estragando o país e quer colocar a culpa na própria população. Entendeu? Então, eu acho pior ainda, porque assim, o país só tá com essa arrecadação toda porque tem contribuinte que tá pagando imposto. Sim. Sabe? E coisa que, mano, eu não sei o que passa na cabeça desse homem, porque, ó, eu vi uma coisa ele falando assim, eu não via vocês reclamando de responsabilidade fiscal na época do Guedes, do governo passado. Cara, na boa, eu não gosto do Bolsonaro, sabe? Só que, mano, uma das coisas que eu acho importante que ele fez foi reduzir a máquina pública. O que ele fez? Ele pegou, tinha, sei lá, 50 mil ministérios, reduziu pro mínimo possível, tá ligado? E por que a gente fala isso, dos gastos desnecessários? Quando o Lula entrou no poder, ele aumentou os ministérios. Foi para quantos ministérios? Quando o Bolsonaro ele saiu, ele deixou, se eu não me engano, tinha 23. 23 Você viu ministérios. aí, 23 ministérios. O Lula aumentou para 38, né? 38 ministérios. 15 ministérios. Cara, vou te falar, aí que tá os gastos desnecessários, Dani, porque, ó, dentro desses ministérios existem os cargos de confiança, super salário, sabe? E aí, quando você aumenta esses ministérios e esses cargos de confiança, a probabilidade de você acontecer algum desvio, eu não tô falando que o presidente tá desviando, viu, Dani? Sim. Mas a probabilidade de ter alguém desviando lá dentro é muito grande, sabe? Quando você deixa a máquina pública muito grande, assim, muito inflada, tende a dar problema, Dani. Tende a dar problema. Ó, só uma adendo aqui que eu vi pra quanto que isso representa, esse aumento de 15 ministérios. Fala, só aumentou 15. O que isso vai mudar na economia? 15 ministérios.
Coloquei. A estimativa de aumento de gasto anual com a estrutura dos novos ministérios é cerca de 2,5 bilhões a 3 bilhões por ano. Porque tem esses Isso é cargos, uma média. né? Então, Tem esses cargos a mais. só de ministério é isso daí. Tipo, uma média de 2, vamos pôr aí, de até 3 bilhões por ano de gastos públicos. Com esses 15 ministérios. E aí, além disso do que você falou, muita coisa por baixo do pano ainda que pode acontecer ali. E esse número tende a dobrar e triplicar. Mano, você viu tem uma... Eu não quero falar o nome dela, mas é uma que entrou com bastante discussão agora, sabe? A Erika Hilton. Enfim, ela tem até maquiadora no coisa lá, sabe? Então, como é que chama lá? O gabinete? No gabinete. Sabe? São coisas que não precisa, gente. E desde de coisas simples, sabe? Você viu o Milei? Também, eu não puxo o saco de ninguém, mas, mano, você precisa fazer algumas coisas que mostre que você tá fazendo. Sim. Sabe? Por exemplo, o Milei, ele não faz mais viagem, né? Tipo, primeira classe, essas paradas, com o dinheiro público, mano. Tá ligado? Ele pega meio que econômico. Entende? E desde coisas simples, por exemplo, estrutura pra você colocar logo do governo, não sei o que lá. Eu vi eu acho que foi um postinho de saúde numa cidade aí, que parece que uma juíza estava tentando arrecadar fundos para, se não me engano, 400 mil. 400 mil para poder fazer uma ação aí social. E aí chegou um vereador, aí mostrou, tipo, tinha uma caixa d'água, aí eles fizeram uma estrutura quadrada assim, ó, em toda a caixa d'água, para colocar logo do governo. E essa estrutura tava, tipo, mais de 800 mil. Aí ele falou assim, você tá vendo como que é gasto mal? É só uma caixa d'água, não precisa dessa coisa toda. Entende? É dinheiro mal gasto, sabe? É dinheiro gasto com coisas que não precisam. É tipo quando você compra um carro novo, Dani. Uhum. Tipo assim, você vai lá, fala um carro top aí. Sei lá, mas top... Não, Corolla Cross. Top mesmo. Corolla... Top mesmo, assim. Um aval. Um Raval. Não, pega um esportivo aí, um Muscle. Uma Porsche top, daquelas, né, 911, tá ligado? Mano, ela é completinha, top, linda de linha, certo? Aí você pega, sua esposa tá com você no carro, você fala assim, vamos passar lá na outra loja que eu vou comprar um jogo de 100 mil reais de roda. Um jogo de roda de 100 mil reais. Precisa desse jogo de roda? Não precisa, tá ligado? O carro já é top. O carro já é top. Então, tipo assim, a funcionalidade do carro não está sendo afetada pela falta desse jogo novo de rodas. É a mesma coisa no governo. O governo, ele precisa gastar com coisas, tipo saúde, educação, segurança. Só que eles vão enfeitando as coisas que não precisam ter, que não vai afetar a eficiência dessa atividade, sabe? E aí, pegando esse exemplo, às vezes o cara gasta tanto com as rodas e fica sem dinheiro para gasolina, que é o essencial para o carro andar. Então, tipo assim, é o que acontece com o governo. Ele gasta com rodas, entre aspas. Usando o exemplo que a gente fez. E falta para gasolina, ou seja, falta para realmente aquilo que precisa para fazer o país funcionar, né? Não, exatamente. Esse é o negócio, sabe? E aí que tá. Esse gastar a mais é onde vem sabe? A roubalheira, tá ligado? De novo, a gente não tá falando que eles estão roubando. Mas é que abre margem pra roubalheira, sabe? Fica muito mais difícil de investigar, né? De contar também. Então, de investigar, de porque contar. Sobra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é onde vai os vazamentos, né? Cara, porque pensa comigo, Dani. Eu tenho um conhecido, uma vez, que ele é um exemplo bem reduzido, né, micro, mas dá pra gente entender na região macro também. Por exemplo, esse colega meu, ele tinha um terrenão, um galpãozão, e aí ele alugou pra uma igreja. Só que daí, essa igreja, enfim, não vou falar o nome da igreja também, mas ela estava construindo. No meio do processo, a igreja não conseguiu arcar com a construção.
ele, sendo muito rico e generoso, foi lá e começou a pagar. Cara, chegou um dia que ele bateu lá na obra, os caras estavam usando uma escada, sabe, de madeira. Madeira normal, essas que pedreiro faz. E, cara, ele pediu a nota que os caras tinham comprado essa escada. Juro pra você, na nota tava R$3.500. Só que a escada, se foi 500, foi muito. Nossa. Entende? Então, assim, os caras estavam metendo a mão... No cara que tava ajudando. Detalhe, por coisa... Enfim, aí, o que ele fez? Ele pegou, mandou todo mundo embora, contratou todo mundo novo, e ele ficou olhando a obra de perto, sabe? Só que, assim, isso ele conseguiu fazer porque ele tava ali em cima e ele tava, digamos assim, com poucos, né? Funcionários e gerentes ali na hora. Por que a gente tá falando isso? Por causa desse inflar, né? Desse máquina pública inflada. Se você tem muitos ministérios, muita coisa assim para tomar conta, é bem provável que possa acontecer corrupção, né, Dani? Muito. É muito provável. Mas enfim, gente, basicamente esse é o negócio, né? O IOF voltando no IOF, né, Dani? Tá devagar. O IOF voltou a alíquota que era e a gente pôde respirar mais um pouquinho tranquilo. Mas enfim, o Lula tá maluco da vida, falando um monte aí que a gente precisa parar de reclamar e fazer alguma coisa pelo país, né? Nossa, a gente não produz, né? Nossa, não paga os impostos. Não, é ridículo, cara, é ridículo. Se a gente for falar tudo aqui, a gente vai... Dá raiva, cara. Dá muita raiva, cara. Porque às vezes parece que a gente tá pegando no pé do cara, do cidadão Lula. Mas não, gente, é a fala dele, sabe? Poxa, ó, vocês têm que fazer alguma coisa pro seu país. Poxa, a gente paga imposto, a gente trabalha igual um camelo o dia inteiro, sabe? Pra poder pagar. Ó, 149 dias do ano a gente trabalha pra poder pagar imposto. Até dia 27 de maio. A gente trabalhou para pagar imposto pro governo. Até maio, o governo tava com uma arrecadação de 1,2 trilhões. Arrecadação recorde, sabe? E a gente não tá fazendo nada pelo nosso país. Pega os gastos da Janja, então. Ele não tá falando do contribuinte, das pessoas que reclamam. Tá reclamando porque tá pagando. Sim. Se eu chego no McDonald's e recebo o lanche todo revirado, eu vou reclamar. Por quê? Porque eu tô pagando. É a mesma coisa do país. Eu tô pagando para educação, tô pagando para saúde, tô pagando para segurança, tô pagando ICMS, tô pagando para poder usar a minha casa, que é própria, tô pagando para usar o meu carro, sabe? Entendeu? Tenho que reclamar. Sim. É meu. E outra, sabe? foi prometido. Não é ele que faz um monte de promessa quando quer ser eleito, que vai melhorar isso. Então, a gente só tá cobrando aquilo que ele prometeu. É babaquice, cara. Tipo, vai falar pra mulher dele, o que fica gastando aí pra cima e pra baixo o dinheiro que não é dela, o dinheiro que é dos outros, e gente passando fome. Que nem eu falei semana passada, tem pai de família tendo que sustentar a casa com R$1.500 e a mulher dele esbanjando, indo pra comprinhas e o marido dela, o Lula, fretando avião pra poder dar carona. Vai se ferrar, cara. Se ferrar. Nossa, dá licença. Tem que fazer alguma coisa pro país. Tem mesmo, tem que reclamar do C. Dá licença, cara, que raiva. Mas enfim, né, Dani? Com esse clima de raiva, a gente se despede, né, Dani? Isso. Se despede mais uma vez. Foi um privilégio estar até aqui com todos que estão assistindo. O nosso resumão mais curtinho, Dani? Mais curto hoje, né? Curto, né? Quanto que tá dando aí? E por enquanto 33. Então beleza, fica com B menos. Mas é isso, gente. Não esquece de se inscrever, de comentar, compartilhar com aquele... Seguir a gente lá no Instagram também. Compartilhar com o amigo, né, Dani, que gosta de assuntos econômicos. Isso. Comenta a opinião sobre as redes sociais, sobre o que vocês estão achando do governo, né? Exato. Manda aí o que vocês estão achando aí. Vocês gostam de pagar imposto? Não gostam? Quer pagar mais um pouquinho? Paga pra mim. Dá pra mim aqui o dinheiro que eu faço bom proveito dele. Não esquece de ver na descrição também o
Curso de finanças. Curso 5S do sucesso financeiro. Ó, baratinho, coisa fina, Muito coisa bom. feita com carinho. Estamos com novas aulas, novos conteúdos novas lá. aulas, verdade, tá top. Ó, e foi recente, né? Foi. Foi conteúdinho top, preparado por Sir Daniels. Você sabe por que eu falo Sir? Sir é uma honraria que dá pela realeza, sabe? Ao Sir. Né? Eu sei porque o Sir Alex Ferguson, os caras falam lá. Lá, Sir. Sir é Sir Isaac Newton, tá ligado? Não tinha? Então é honraria, pô. Que isso? Não é não? Cara é top, hein? Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E é nóis. Abraço.